Sou psicóloga, trabalho com cirurgia bariátrica, já tem bastante tempo, e esse canal aqui, o Psicobariátrica, é destinado à divulgação de vídeos, de aulas para psicólogos que desejam atuar ou já atuam com cirurgia bariátrica. Então, o objetivo das minhas aulas, do meu conteúdo aqui, é levar informação, ampliar o conhecimento, ampliar o olhar de vocês, trazer aí informações, atualizações, enfim, contribuir de forma positiva para a prática da psicologia dentro do âmbito da cirurgia bariátrica. E eu estou realizando uma série de vídeos chamada Psicólogo Bariátrico de A a Z, onde eu trago diversos temas, sempre com um artigo científico de fundo para discutir, para conversar, para apresentar para vocês, temas que são relevantes, temas que são importantes para a nossa prática. O objetivo é ampliar o olhar. A cirurgia bariátrica, o trabalho da psicologia com a cirurgia bariátrica vai muito além de uma avaliação psicológica. Então, o intuito dos vídeos da série Psicólogo Bariátrica de A a Z é justamente ampliar aí a visão e a prática de vocês. Eu já divulguei alguns vídeos, então se você não assistiu os outros, é só dar uma pesquisada aqui no canal e assisti-los. Para não perder os próximos vídeos, é só você se inscrever, tem um sininho aqui embaixo, só você se inscrever para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bastante recorrente, inclusive, lá nas minhas redes sociais, onde eu converso com quem me segue, principalmente com os profissionais, né? Que é sobre a depressão depois da cirurgia bariátrica. Então, eu trouxe um artigo onde eu vou apresentar o que eles trazem ali de informação e também as minhas considerações, né? O objetivo é a gente pensar, como eu falei, então não é diferente comigo. Todo artigo científico que você lê, você precisa ter um olhar crítico e não aceitar aquilo como uma verdade absoluta, porque ciência não é verdade absoluta, né? Ciência é probabilidade, ciência é você jogar luz sobre algo ali que tem uma alta incidência, uma alta prevalência, pontos de cuidado, mas não é verdade absoluta, tá? Até porque a gente está lidando com um ser humano. Então, sempre é importante realizar mais pesquisas, fazer mais análises e você ter críticas sobre aquilo que você está lendo, né? Então, esse artigo que eu trouxe hoje, eu vou trazer para vocês também as minhas críticas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a depressão, a prevalência de resultados de depressão após a cirurgia bariátrica. Então, uma revisão sistemática e uma meta-análise, né? Revisão sistemática e meta-análise. O nome do artigo em inglês, eu sempre trago artigos, né, que eu busco em bases aí confiáveis, tá? Mas como eu falei, a gente sempre precisa ter esta crítica. E conforme eu for falando, for trazendo meus pontos para vocês, vocês vão entender o raciocínio, tá? Título do artigo em inglês: Prevalence and Outcomes of Depression After Bariatric Surgery, a Systematic Review and Meta-Analysis, tá? Então, vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter o link para você baixar o artigo original e ler também, caso seja do seu interesse, tá? Eu sempre recomendo que leiam, que formem sua própria opinião, né? A gente não pode simplesmente pegar algo que alguém diz, né, como uma verdade absoluta, como eu já falei. Bom, esse artigo de hoje, ele traz, então, a prevalência e os resultados da depressão após cirurgia bariátrica, tá? Então, foi feita uma revisão sistemática, uma meta-análise, uma busca ativa aí dos artigos, dos estudos publicados, né? Para avaliar o quanto foi registrado de depressão no pós-operatório de cirurgia bariátrica. O artigo começa com uma introdução e uma contextualização, trazendo dados ali bem importantes, mas que são dados que, para quem estuda sobre obesidade, estuda sobre cirurgia bariátrica, são dados recorrentes que a gente tem acesso, né, na maioria dos estudos, tá? Então, ele traz aqui na sua introdução do artigo que a obesidade é um problema de saúde complexo, que tem uma alta incidência, né? Que até o momento da publicação do artigo, 1,9 bilhões e 610 milhões de adultos no mundo, né, são considerados com sobrepeso e obesidade,
o que representa 39% da população geral. Então, se a gente for pensar, fazer uma análise, né, do quanto isso representa, é um número bastante considerável, tá? Então, 39% hoje da população mundial, na data do artigo, né, estão com sobrepeso ou obesidade, né? E aí, vários tratamentos têm sido propostos para o tratamento da obesidade, e a cirurgia bariátrica é considerado um procedimento seguro e eficaz para a redução de peso e para o tratamento das comorbidades relacionadas aí à obesidade, né? E que também traz uma melhora na qualidade de vida e aumenta a sobrevida, né? Aumenta a expectativa de vida. No entanto, eles colocam, né, aqui no artigo, tem sido amplamente aceito que o sucesso após a cirurgia bariátrica depende não apenas da perda de peso, mas também da melhora do estado da saúde mental geral. Então, a maioria dos pacientes apresenta melhora no estado psicológico após cirurgia. Tem um impacto, né? A cirurgia bariátrica, ela não é tratamento para transtorno ou estado mental, tá? Porém, com a cirurgia bariátrica, a gente observa uma melhora também nisso, de forma indireta, tá? Que é o que ele coloca aqui, né? Em outras palavras, é exatamente isso que ele está dizendo, né? E aí ele traz um dado de que pacientes submetidos à cirurgia bariátrica estão associados a um aumento no risco da tentativa de suicídio em comparação à comunidade geral. Ele traz 2 estudos que citam isso, tá? A avaliação dos resultados psicológicos pós-bariátrica é fundamental para identificar pacientes obesos mórbidos que necessitam de tratamento e suporte adicional. Então, essa frase é muito interessante porque é exatamente isso, né? O que é indicado por paciente bariátrico? Acompanhamento pós-operatório de longo prazo. O que isso quer dizer? Que a gente, neste acompanhamento, vai estar checando os resultados psicológicos pós-bariátrica. E que esse acompanhamento é fundamental para quê? Para identificar algo que está fora ali do esperado, fora do que deveria estar, né? E poder ter uma ação ali imediata, né? A partir do momento que você identifica, você consegue ter uma ação sobre aquilo. Então, é o que traz aí, o artigo traz referências também dessa indicação, tá? Mas é uma prática que a gente tem aqui no Brasil, né? Tem pacientes que abandonam o tratamento? Tem, mas o indicado é que o acompanhamento com a equipe multi, né, seja de longo prazo após o procedimento, tá? Uma visão mais profunda do estado mental dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pode contribuir para uma compreensão mais abrangente e identificar pacientes com maior risco de depressão pós-operatória. Então, traz aqui no artigo, né, que com esse acompanhamento a gente tem, além de uma maior compreensão do processo, também uma identificação mais precoce dos pacientes que têm risco de ter essa depressão. Então, acho, né, e ele traz as referências, mas é super pertinente essas colocações. Aqui na parte da introdução do artigo, né, ele está ali trazendo dados e justificando por que este artigo é importante, por que foi escolhido falar sobre isso, né, e por que é importante falar sobre esse tema, tá? Então, ele coloca que identificar a relação entre a depressão e o sucesso da cirurgia é fundamental. Então, tem relação? Né? Quem tem depressão tem mais ou menos sucesso da cirurgia. Essa é uma relação aí importante de ser estudada. E aí ele coloca, né? Considerando que haja perda de peso inadequado ou insuficiente após a cirurgia, né? E que leva ou pode levar o ressurgimento da obesidade e das complicações associadas, e prejudicando a qualidade de vida do paciente. Como que a depressão está inserida nisso? Tem uma relação, uma correlação? Além disso, né, esse conhecimento todo levantado por esse estudo ajuda os profissionais de saúde a identificar pacientes em risco e empregar o manejo oportuno e adequado da depressão após a cirurgia bariátrica para evitar suas possíveis consequências a longo prazo. Portanto, essa revisão sistemática atual, né, e a meta-análise
foram realizadas para revelar a prevalência de sintomas depressivos. Então, o objetivo maior aqui da revisão é eles revelarem, eles trazerem dados sobre quanto dos pacientes têm, né, sintomas depressivos no pós-operatório de cirurgia bariátrica, tá? E os efeitos disso em resultados de curto e longo prazo, tá? Então, eles colocam aqui dessa forma, e aí essa é uma das críticas que eu tenho, eu vou trazer um pouquinho mais para frente, tá? Porque apesar de ser um artigo bom, né, eu olho os artigos, eu leio, esse aqui eu li mais de uma vez para trazer para vocês, né, isso não quer dizer que a gente, como eu falei, não tenha crítica, a ciência é feita para ter crítica, tá? Bom, então é uma revisão sistemática e meta-análise, eu já falei sobre esse tipo de estudo aqui, então não vou repetir, né, nos vídeos anteriores eu já explico um pouquinho. Os estudos que foram utilizados aqui neste artigo relatam a prevalência ou resultados de depressão após cirurgia bariátrica. Então, todos os estudos que têm dados, né, de depressão no pós-operatório da cirurgia bariátrica foram incluídos nesse estudo, né? Também foi incluído estudos comparando resultados de pacientes deprimidos e não deprimidos após a cirurgia. E também estudos de braço único, que relataram a associação entre depressão e os resultados da cirurgia. Aqui eu vou colocar, né, minha primeira crítica que eu falei, que é a seguinte, né? Eles fazem um compilado ali dos estudos, super válido, do pós-operatório, quanto que tem a prevalência ali da cirurgia bariátrica, buscam os estudos, né, que trazem essas informações, e estudos também que têm esse comparativo entre deprimidos e não deprimidos, mas todos os dados são de pós-operatório. Por que é a minha primeira consideração? Porque é muito importante a gente comparar esses dados com o pré, para você concluir algo, né? Então, existe a depressão no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Existe, e eu vou falar os dados para vocês. Mas isso está maior ou menor do que no pré? Né? Porque aí, se você consegue fazer esse comparativo, você pode afirmar que houve uma melhora ou não com relação ao pré-operatório. Então, antes de operar, o índice era X, depois o índice é Y. Isso quer dizer que houve uma melhora. E aí a gente olha para esses dados para ver se isso se mantém, se isso continua médio, curto, médio, longo prazo ou não, né? E aí, essa é a primeira crítica. Por quê? O estudo só traz dados do pós, né? E aí, a gente não tem como saber se esse número ele é tão grande assim se você não está comparando com o pré, né? Tem depressão no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Tem. E aí, a explicação é bem simples, né? Porque a cirurgia bariátrica não trata transtorno mental, né? A cirurgia bariátrica, ela trata a obesidade e as suas comorbidades. Depressão é uma comorbidade para a obesidade? É uma comorbidade comum, tá? Tanto que ela está na lista ali de comorbidades. Mas a proposta da bariátrica não é tratar depressão, né? Então, quando ela acaba melhorando de via indireta, é ótimo e muitas vezes melhora. Mas esperar que no pós-operatório o índice seja muito baixo é acreditar que a bariátrica trata a depressão. E ela não trata, ela age de forma indireta e traz dados muito legais. Tá? Por isso precisa ter esse comparativo que nesse estudo aqui não tem. Vou falar disso ainda mais para frente em outras partes que eu for trazendo aqui do estudo, tá? Mas esse falei que eu já tinha uma crítica, é essa, tá? Porque a gente pega outros estudos, né, onde tem esse comparativo, e aí você vê que tem uma melhora muito significativa, o que não fica tão claro aqui nesse estudo, né, essa melhora. Né? Fica claro que ainda se tem depressão no pós-operatório de cirurgia bariátrica, mas a gente não pode esperar que não tenha, que seja zero. Tá? Por esse simples fato que eu falei. Bom, com relação à seleção ainda dos estudos, né, voltando um pouquinho, não houve restrições quanto à idade, sexo, raça ou local dos pacientes. Então, todos os estudos que eles acharam, né, que relatou associação aí entre depressão e os desfechos cirúrgicos, foram excluídos, né, e foram incluídos aqueles que traziam esses dados que eu falei para vocês. Então, se o estudo não trazia, né, dados ali suficientes para se fazer essa análise, foram excluídos. E também foram excluídos estudos com restrição de idioma, aqueles que não tinham tradução para o inglês e que não foi possível ler, né, entender o estudo.
Bom, a qualidade do estudo foi avaliada, existem ferramentas para avaliar, tá? Quando a gente fala de revisão sistemática, existem diversos sites. Para quê? Para a gente registrar o estudo, tá? Para você ver se outra pessoa não está fazendo esse estudo, né? Então, você registra, você compara ali. E existem também sites e ferramentas para você avaliar a qualidade do seu estudo. Então, foi feito tudo isso aqui, foram levantados, né, todos esses artigos, e foi feita também uma análise estatística depois, né? Então, buscando ali na base de dados, essa pesquisa, de forma, o primeiro resultado, né, ampla, achou 738 artigos que falavam de depressão pós-operatória na cirurgia bariátrica no mundo. Logo de cara foi excluído os duplicados. Por quê? Porque é feita uma busca em várias bases, né? E aí, às vezes, você acaba encontrando 2 vezes o mesmo artigo. Então, foi tirado o duplicado. Só nessa redução, a gente já cai, né, de 738 para 391, quase metade. E aí foi excluído, né, através da triagem ali, os que tinham esses dados, ficando-se com 46 para a triagem do texto completo, né, onde eles iam ler o artigo, ver se de fato se encaixava. E aí 37 apenas foram incluídos para a extração dos dados. No final, né, foi estudado cada artigo, né, ali dos 37, e ficaram apenas 32. Né? Então, foram incluídos nessa revisão sistemática 32 artigos, o número inicial é 738. Se a gente for pensar, aqui também uma análise crítica, né, para vocês até refletirem. Se você for pensar que são 738 nas bases de dados que pega artigos do mundo todo, daí você já tira 347 duplicados, fica com 391. 391 artigos que falam sobre depressão, tá? Não necessariamente para o objetivo aqui do estudo, né? Tanto que eles excluem e acabam ficando com 32 no final. Mas, refletindo criticamente, 391 artigos no mundo falando de depressão, de estudo de depressão em bariátrica, é super pouco. Em pós-operatório, né, de bariátrica, é pouco. A gente precisa desenvolver mais estudos, né? E aí, quando você começa a fazer o que eles fizeram aqui, né? Ver se condiz com o que eles querem ali estudar, mas além disso, avaliar a qualidade dos estudos, você vai excluindo, né? Tem estudos que acabam sendo bem ruins, você vai ficando com poucos, né? Então, a gente tem poucos estudos ainda em pacientes de bariátrica e na área da saúde mental, tá? Então, essa análise, incluindo os artigos, né, que ficaram ao final, somou o total de 101.223 participantes, pessoas, tá, que foram avaliadas, e somando as pessoas de todos os estudos, o que é um número bom, né? Quanto maior o número da amostra, mais válido é o estudo, tá? Então, esse é um número bom, não é excelente, maravilhoso, mas é melhor do que um estudo que teve 1.000 pessoas, por exemplo. Aqui teve 101.223, né? Sendo que 76,33% são do sexo feminino, o que também é bastante comum se a gente pega os dados de cirurgia bariátrica, não só no Brasil, mas no mundo. A maioria das pessoas que faz cirurgia bariátrica é mulher, tá? Então, no estudo traz também isso, que a maioria da população para esse estudo, né, da depressão, é do sexo feminino, tá? A idade média das pacientes variou aí de 32 até 47 anos, né? Teve essa variação de idade, e o IMC médio ficou entre 42 e 51, o dado médio, né? O número do IMC médio da população desse estudo aqui, né? Dessa revisão. O artigo, ele traz a tabela com todos os estudos, todos os dados que foram extraídos. Então, se você tiver interesse em ler o estudo aí na íntegra, para quem tiver interesse, né, vale a pena, tá? Diversos estudos, até para quem está estudando também sobre, né? Os artigos são legais, mesmo que, de repente, que não é o caso desse, tá? Mas não seja um artigo tão bom, você consegue ver da onde ele buscou dados e ir na fonte original. Então, para quem faz, né, pesquisa, ou para quem deseja estudar, nada melhor do que você, quanto mais para trás, mais na fonte, né? Você vai melhor, tá? Bom, foi feita análise estatística, como eu falei, né? E aí a gente tem aí um total de 27 artigos, incluindo 98.757 participantes, né, pacientes,
que relataram a prevalência da depressão pós-bariátrica. Então, o agrupamento de dados, como eu falei, foi feito toda uma análise estatística desses dados levantados aí pelo artigo, tá? O agrupamento desses dados revelou uma prevalência de 15,3% de depressão no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, a gente tem ali uma população X, né, que seria o 100%, 15% relata, né, revela aí sintomas de depressão depois de ter operado a cirurgia bariátrica. Aí eu resgato aquela crítica que eu fiz, né, mas quanto era antes? Né, se eu pegar não tem eu não sei se eles, nos estudos que eles buscaram, tem esses dados, mas esses dados não vêm no artigo, tá? Hoje a gente tem a prevalência de 15. Quanto que era antes? Então, tem a prevalência de 15, ainda precisa de cuidado, ainda precisa de atenção? Sim, né? Que é o que eles falam lá na introdução. A gente precisa acompanhar, porque esses 15% precisa de tratamento, né? Tratamento para a depressão, que não é a cirurgia bariátrica, entende? Mas esperar que isso seja zero, aí não é complicado. Seria o ideal? Seria, né? Mas a gente está falando aqui de realidade, né? Então não vai ser. Hoje a gente tem 15,3. Aí fica a pergunta, essa é uma crítica minha, quanto era antes? E aí, dentro desse número, a gente tem um desdobramento que eu acho bem interessante que eles trazem, tá? Que é o seguinte, dentro desse grupo, né, então 15,3 tem depressão, sinais, né, e aí tem uma prevalência de depressão de 15,3, e aí analisando esse grupo, tá, é um subgrupo que tem os sintomas de depressão, a gente identifica que com depressão grave é 1,9% dentro desse 15, tá? 1,9 é uma depressão grave, 5,1 é uma depressão moderada, 12,7 é uma depressão leve e mínima, dentro dos 15, tá? Isso é uma análise estatística. Independente, não precisa decorar os números, mas como eu falei, vamos analisar, vamos raciocinar em cima disso criticamente, tá? Eu tenho lá de 100, 15 que tem depressão pós-operatório. Para você concluir, né? É um número alto, é um número baixo? Tem que ter o comparativo com pré para você ver se diminuiu ou não. Porque se você comparar isso com a população geral não fez cirurgia bariátrica, você tem que comparar eles com eles mesmos, tá? Dentro desses 15, a grande maioria, 12, né? É feito cálculo, mas só para vocês pensarem, a grande maioria tem depressão leve e mínima. Então, precisa de tratamento? Precisa, mas não são casos graves. Casos graves é 1,9%. Né? O mínimo são de casos graves. Né? Então, esse é um dado bem interessante para a gente refletir mesmo criticamente. A depressão requer acompanhamento, requer intervenções, requer tratamento? Com certeza, tá? Mas a gente não consegue afirmar que a cirurgia bariátrica piora a depressão em todos os casos, né? De pessoas que têm depressão. A gente consegue falar que ainda é possível identificar pacientes com depressão no pós-operatório. O que mais eles trazem aqui no artigo? Que a associação entre depressão pós-bariátrica e perda de peso foi relatado em 3 artigos, e aí houve associação negativa estatisticamente entre depressão e pós-operatória, né? E perda de peso. Então, ou seja, não foi identificado que quem tinha depressão teve um impacto negativo na perda de peso. Ou seja, né, quem tem depressão pode ter uma perda de peso também, e que está muito ligada com o processo da cirurgia, isso, né? Que a cirurgia ela é feita para você ter essa perda de peso. A depressão ela pode contribuir de uma forma negativa? Pode, tá? Mas o que foi identificado aqui é que, na verdade, não acharam relação. Aí eles falam também de uma desordem alimentar, alguns dados que eles trazem, né? Que alguns estudos trazem aí uma correlação entre os pacientes que têm uma manifestação depressiva, né? E transtornos alimentares, que eles chamam de desordem alimentar, né? E houve uma associação positiva estaticamente significativa, ou seja, nos pacientes que relatam depressão, positivamente, foi encontrado também, né, transtornos alimentares. Então, não era depressão isolada. Pacientes que tinham comorbidades, outras comorbidades psiquiátricas, no caso aqui, comorbidades alimentares, tá? Então, só recapitulando, né? No caso da perda de peso, não foi identificado que quanto mais
se a pessoa tem depressão, ela perde menos peso, seria isso, tá? Que impacta na perda de peso. Mas foi identificado que se a pessoa tem ali depressão, ela tem também transtorno alimentar, não todo mundo, tá? Mas é uma comorbidade comum. Com relação à qualidade de vida, foi observado aí também em alguns estudos, tá? Isso não são em todos, aí eles trazem os dados, né? Em alguns estudos que uma associação também positiva, né? Então, os pacientes que relatam sintomas depressivos tiveram melhora de qualidade de vida. Não há associação significativa entre os sintomas de depressão e a qualidade de vida, segundo alguns estudos que eles trazem aqui da revisão. Bom, e aí a discussão do artigo. Esses são os dados que eu apresentei para vocês, né, do que eles trazem, do que eles pesquisaram. E a discussão aqui, né, o que ele traz de reflexão, que aí eu vou trazer para vocês também, e trazer meus pensamentos, né. Eles trazem, né, no artigo, que os procedimentos de cirurgia bariátrica estão associados à redução de peso, clinicamente significativa, né? Então, a cirurgia bariátrica traz uma redução de peso, que é significativa, melhora as comorbidades relacionadas ao excesso de peso e aumentam a expectativa de vida. Afeta de forma positiva tanto aspectos físicos quanto os mentais na vida dos pacientes, incluindo aí melhora nas atividades diárias, nas relações sociais, na imagem corporal, no comportamento alimentar, na vida sexual e na saúde mental de uma forma geral. Eles trazem que também há uma relativa variação individual na redução de peso após a cirurgia, né? Então, cada corpo vai reagir ali de uma forma diferente ao procedimento, então tem uma variação. Alguns pacientes podem apresentar piora do estado de saúde psicológico. Parece uma frase não significativa, mas é uma frase curta, mas muito significativa, ó. Alguns pacientes podem, tá? Então, a gente tem aí, não é em todos, são alguns e podem, também não há uma certeza. Quando a gente pega aquele índice de 15%, é isso, né? Alguns pacientes não apresentam uma melhora, tá? Depois da cirurgia bariátrica. E aí precisa de um tratamento para a depressão. Apesar de um crescente corpo de evidências relacionadas ao resultado da cirurgia bariátrica, a literatura limitada sobre o impacto da cirurgia nos resultados psicológicos. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas quando a gente começa a pesquisar artigos sobre o impacto dos resultados psicológicos, isso é bem restrito mesmo. A gente precisa produzir mais, a gente precisa fazer mais pesquisa, tá? Para poder afirmar coisas com mais certeza, né? Uma certeza absoluta? Não, mas com uma população maior, com mais estabilidade, né? Com mais estrutura, tá? Novamente, a ciência, ela tem que sempre ser questionada, então a gente vai ter que sempre estar produzindo estudos, né? Mas hoje não são robustos, né, os dados que a gente tem. Bom, essa meta-análise teve esse objetivo aí, pensando em tudo isso, tá? E aí eles trazem, né, que aproximadamente 1 em cada 5 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica experimentam depressão em qualquer intervalo dentro de 3 anos após o procedimento. Então, 1 para 5, tá? Trago o mesmo raciocínio que eu já trouxe. Então, após a cirurgia bariátrica, a gente tem 1 para 5 apresentando sintomas depressivos. Quanto era antes? Né? Era 1 para quantos? Né? Então, em 5 a gente tinha 3, 4, então melhorou bem. Né? A gente precisa desse comparativo. Mas ainda tem esse 1 em 5. Sim, esse 1 precisa de tratamento para depressão. Precisa ser acompanhado e precisa fazer um tratamento ali estruturado com psicólogo ou né, psiquiatra, para além do tratamento bariátrico. Muitos desses pacientes aqui do estudo, né, relataram um declínio das manifestações de depressão leve, 28% para 9,8% em 6 meses após a cirurgia, seguido por um novo aumento depois, tá? No segundo e terceiro ano após a cirurgia, respectivamente. Aqui ele traz um dado que eu já até trouxe em outros vídeos também, que a gente tem uma tendência no período de lua de mel, que a gente chama da cirurgia, diminuir bem. Só que algumas pessoas, depois que o organismo e que ela se acostuma ali a uma nova rotina, os sintomas da depressão voltam. Por isso que em segundo, terceiro ano, é visto um leve aumento, tá? Mas era assim, né? Tava aqui, caiu, aí tem um leve aumento. E aí precisa do acompanhamento de longo prazo, que é o que a gente fala, e que muitos pacientes não fazem,
tá? Mas seria ideal para quê? Para você identificar a pessoa ali nessa subida e aí já indicar o tratamento adequado. E aí eles destacam um pouquinho disso aqui também. E aí eles falam que essas manifestações depressivas do pós-operatório podem não ter impacto no reganho de peso. Então, eles não conseguem associar esses sintomas depressivos com um reganho de peso. E eles trazem, né, que a maior parte da redução de peso ocorre durante o primeiro ano após a cirurgia bariátrica, que é um período de rápida perda de peso e que é muito gratificante isso para o paciente, que é a lua de mel que eu estou falando. Logo após esse período, essa perda de peso se estabiliza, né? E aí os pacientes precisam fazer outras modificações, tanto nutricionais quanto comportamentais, para longo prazo, né? E aí tem questões de impacto corporal, como flacidez, né? Às vezes o efeito platô sem você atingir a sua meta, pode ter uma insatisfação corporal, que essas situações, né, acompanhado aí de expectativas irrealistas com relação à rápida perda de peso e ao contorno corporal, podem, né, elevar o estresse do paciente, e aí pacientes que têm um risco maior de depressão podem manifestar os sintomas nesse momento. E aí eles dizem, né, que por isso esses pacientes precisam ter um monitoramento rigoroso, que inclui uma avaliação pré-operatória exaustiva de depressão e outros distúrbios psicológicos, juntamente com o emprego de intervenções antidepressivas oportunas e eficazes. E eu acho esse finalzinho dessa frase aqui fantástico, né? Vou até reler para vocês do jeito que está escrito aqui, porque é exatamente isso, tá? Pacientes com maior risco de depressão, como que eu vou saber qual é o paciente com risco de maior depressão? Fazendo uma boa avaliação no pré. Devem ser submetidos a um monitoramento rigoroso, então ele precisa fazer o acompanhamento, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai psicoeducar, a gente vai trabalhar isso com esse paciente, a gente vai fazer um bom vínculo, a gente vai fazer tudo que a gente pode fazer. A gente pode obrigar ele a vir? Não, mas a gente pode fazer a nossa parte, tá? Quando eu avalio um paciente que eu não olho para isso, que eu não indico, que eu não acompanho, eu não estou fazendo muito bem a minha parte, tá? A avaliação pré-operatória exaustiva de depressão, a gente tem que avaliar, sim, histórico depressivo e sintomas de depressão no pré-operatório, tá? Além de outros distúrbios, não só esse. Mas também temos que ter intervenções antidepressivas oportunas e eficazes, né? Neste acompanhamento, a gente tem que ter intervenções nisso. Para quê? Para que não chegue nessa etapa que eles relatam aqui, né? Que é a flacidez, a desconstrução dessas expectativas que foram irrealistas, o contorno corporal, que é o real não imaginado, né? E que isso não amplia estimule, né, os sintomas depressivos a ficarem muito maiores. Então, como que a gente trabalha isso? Com uma boa avaliação e com esse acompanhamento com estratégias. E aí, né, o que conclui, então, o estudo? Que a prevalência de depressão pós-cirúrgica bariátrica é alta. Então, esses 15,3% eles consideram como alta, tá? Aí, novamente, eu refalo da minha crítica, né? É alta, mas qual era o antes? Né? Porque, inclusive, muita gente pergunta para mim, a cirurgia bariátrica melhora a depressão? Em muitos casos, sim. Se você for pensar que aqui a gente tem 15 e antes a gente tinha, sei lá, 30, caiu pela metade. Agora, esses 15 precisam de atenção especial e os outros 15, né, que não manifestaram também. A gente precisa de atenção especial para esses pacientes, mas a gente não pode dizer que a cirurgia bariátrica não tem um impacto positivo na questão da depressão. Ela tem, tá? Mas mesmo assim, tem ali uma prevalência que a gente pode considerar relativamente alta no pós, e que são pessoas que precisam de tratamento, de atenção direcionado para a depressão. Por quê? Porque essa depressão pode impactar no reganho de peso, está comumente associada com outros distúrbios psicológicos, principalmente os alimentares, e podem impactar na qualidade de vida que foi ganha ali, né, durante a perda de peso, tá? Então, o que eles sugerem aqui no artigo, né? A integração dessas descobertas em protocolos de saúde para ajudar os profissionais de saúde a identificar pacientes com maior risco de depressão e melhorar os resultados da cirurgia bariátrica, estratificando os pacientes para o tratamento mais adequado e eficaz em tempo hábil. Eu também acho fantástica essa frase, porque é exatamente isso, tá?
Quando a gente, cada profissional faz de um jeito, existem aqueles que não avaliam coisas que são importantes, como a questão da depressão. A gente precisa sim olhar para a depressão, a gente precisa avaliar, a gente precisa indicar o caminho mais adequado para aquele paciente, tá? E aí eles colocam isso como uma necessidade de implantar isso em protocolo de saúde para que os profissionais consigam identificar pacientes de risco. Olha que fantástico isso. É esse o nosso objetivo na avaliação para bariátrica, identificar paciente aí de risco, né? Além de outros, tá? Não é o único. E contribuir para melhorar os resultados da cirurgia bariátrica, né? Enquanto profissional aí nesse processo. Porque se eu nem avalio, se eu não indico nada, eu não estou contribuindo, tá? Neste processo, a gente vai também estratificar, né? Tirar ali o paciente que precisa de um tratamento mais adequado e eficaz em tempo hábil, que não é somente a cirurgia bariátrica, porque, novamente, cirurgia bariátrica é tratamento para a obesidade, cirurgia bariátrica não é tratamento para depressão. Então, apesar de eu ter algumas, como eu falei, alguns adendos, algumas críticas, isso que eu trago para você não invalida de forma nenhuma, o artigo é muito bom, são críticas de reflexões mesmo, de quem pensa em ciência, né? Para mim concluir algo, eu teria que ter esse outro dado aí que ampliaria um pouquinho o meu olhar. Mas não invalida, de forma alguma. É um artigo muito bom e que traz essas frases que eu falei para vocês, que fazem a gente refletir, trazem muito olhar ali, que quem trabalha com bariátrica de forma mais sistemática e há mais tempo, como eu, né? A gente precisa melhorar e caminhar muito ainda para ajudar o paciente verdadeiramente. Então, a depressão, né, ela está inserida aí no processo, a gente precisa olhar, a gente precisa direcionar corretamente, auxiliar com técnicas, né? E técnicas não são coisas jogadas, não, é um tratamento, tá, gente? São coisas estruturadas, tá? Com foco ali na questão da depressão, mas considerando que é um paciente de bariátrica que vai ter ali vivências e riscos associados ao próprio processo. É um processo que demanda bastante mudança, que traz ali uma série de coisas para a pessoa, né? E que a gente precisa conhecer esse processo como um todo, enquanto profissional, para verdadeiramente ajudar, como eu falei. Então, eu gosto muito desse artigo, se vocês quiserem ler ele na íntegra, como eu falei, tem o link aqui embaixo, independente, né, dessa crítica que eu trouxe, mas é importante a gente ler e a gente entender, né, que não... Como eu falei, vou até repetir aqui no finalzinho, bariátrica não é tratamento para depressão, então tudo bem ter pacientes com depressão no pós, porque o tratamento cirúrgico não visa tratar, mas tem resultados de melhora, quando a gente vê estudos comparando o pré e o pós, a gente vê que melhora. Mas ainda tem pessoas que não melhoram, e essa a gente precisa mapear desde antes e ajudar durante o processo para que isso não impacte na bariátrica, né? Para que ela tenha ali um ganho de qualidade de vida e isso se mantenha. Indicado é o quê? Acompanhamento de longo prazo. Tem pacientes que não fazem, mas nosso papel quanto profissional é explicar tudo isso para o paciente e trabalhar para que cada dia mais pessoas façam. Bom, esse foi mais um vídeo aqui da série Psicólogo Bariátrico de A a Z, onde eu estou trazendo aí temas para a gente refletir, para conversar com vocês sobre cirurgia bariátrica, psicologia. Hoje eu falei um pouquinho sobre depressão, mas estou trazendo vários temas, tá? A intenção é ampliar o olhar de vocês. E aí, profissional de psicologia, se capacite para trabalhar com esse público. Estude. Aqui embaixo tem o link das minhas redes sociais, dos meus cursos de capacitação. Você pode clicar para ter as informações. Mas isso é fundamental para que você verdadeiramente ajude o seu paciente durante todo o processo, tá? E não é só a avaliação. A avaliação é uma parte, mas ela não é de longe, né, todo o processo. Então, se capacite sempre, estude sempre, não esgote só em um vídeo, que eu trago aqui algumas informações, né? São informações só que eu trago aqui para você refletir, mas isso não anula uma necessidade de uma capacitação, né? E de você verdadeiramente se qualificar para trabalhar com esse público, tá bom? Bom, hoje era isso, a gente se vê aí no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal para receber a notificação quando eu postar o próximo vídeo, é só clicar no sininho que está aqui embaixo e a gente se vê logo mais.